Efésios, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, Efésios capítulo 1, verso 1 e 2, apenas hoje, e depois daremos sequência à exposição dessa carta. Efésios, capítulo 1, verso 1 e 2. Diz assim o texto sagrado: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, te bendizemos por estarmos aqui nesta hora, prestes a ouvirmos a Tua voz. Que não seja a voz de homem nenhum, que seja a voz emanada da Tua palavra, que emana da Tua palavra, que vem de Ti mesmo, e que ela encontre guarida em nossos corações, que assente no nosso coração, que sedimente a nossa fé, a nossa esperança em Ti, a partir da exposição dessa carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude a recebê-la, como os nossos irmãos do passado recebeu, e que o impacto que causou na vida deles, cause na nossa também, para edificação da nossa alma, para o louvor de Tua glória. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Depois do dia de Pentecostes, a palavra do Senhor foi se espalhando pelo mundo antigo de forma muito rápida, e um grande avivamento vinha da parte de Deus. Isso foi acontecendo e cada vez mais Deus se ia utilizando de pessoas. Ao final do século I, o cristianismo já estava expandido para praticamente o mundo conhecido daquela época. E quem eram os instrumentos? Quem eram as pessoas que o Senhor tinha se utilizado? 12 homens, muitos deles indoutos, incautos, muitos desses homens simples, mas que o Senhor tinha enchido de poder e glória e tinha feito espalhar o seu evangelho por toda a região. Mas além desses homens, milhares e milhares de cristãos, evangelistas, profetas, pregadores, itinerantes saíam pelo mundo com as boas novas. Abriram igreja nas casas onde pudesse reunir pessoas, seguindo a doutrina dos apóstolos acerca de Cristo, e a obra era imensa. Os obreiros eram poucos, como é até hoje. Mas o poder de Deus, grande, enorme, e continuava invadindo o mundo da época. Os apóstolos de Cristo estavam extremamente demandados, extremamente sobrecarregados. Muitos deles estavam quase estafados de tanta obra que tinha para ser feita, para atender às questões doutrinárias, práticas da igreja, confrontar crentes, perseguir falsos profetas. Imagine a obra daquela época. Se hoje os pastores, meus colegas de ministério e eu mesmo, reclamamos da demanda que existe no ministério, eu fico pensando da demanda daqueles homens, numa época muito mais precária que a nossa, sem nenhum recurso tecnológico, sem nenhum conforto de viagem, sem nenhuma estrutura. Por que eu estou enfatizando isso? Para exaltar esses homens? Não, para exaltar o poder de Deus na edificação da sua igreja, meus irmãos. Por que Deus fez isso tudo? Somente para salvar as vidas ou edificar a sua igreja? Eis a glória da igreja. A igreja é gloriosa, meus irmãos. A igreja é composta de pecadores, é verdade, cheio de problemas como nós somos, cheio de dificuldades e limitações, mas a glória de Deus está na edificação de pegar pessoas de origens diferentes, de lugares distintos, e juntar no mesmo corpo e fazer isso dar certo para salvar mais vidas. Você entende que você pertence a um projeto glorioso, que é a Igreja de Cristo?
Você entende que sua vida, a vida de sua família, deve estar conectada, encaixada nesse projeto e que não pode haver ruptura disso, não pode haver dicotomia. Você não pode entender a sua vida como principal, a vida da obra da igreja e a sua família. Tem gente que diz assim, né? Deus, família e igreja. Achando que esse raciocínio é um raciocínio perfeito e lógico. Se ele estiver dizendo Deus, família e igreja é uma coisa só, tudo bem. Mas se ele estiver priorizando áreas, eles não entenderam a glória da igreja e o que Deus está fazendo através das famílias que compõem a igreja. Vocês entenderam? Então não esqueçam disso. A igreja é gloriosa. A igreja é um projeto de Deus. E é isso que o Senhor fez com aqueles homens. Ele estava edificando o quê? Famílias apenas? Ou igreja? Uma das maneiras de suprir essas necessidades que estava acontecendo no mundo daquela época foi escrever cartas, como o apóstolo Paulo fez. O apóstolo foi quem mais se valeu desse meio. Ele escreveu 13 cartas das 21 que existem no Novo Testamento. 13 cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo. Era um recurso que tinha na época. E ele se usou disso para edificar a igreja. E o que temos diante de nós hoje, essa carta que nos desafia tanto e que agora nós vamos começar a estudar na nossa igreja, é uma das mais primorosas obras-primas da Escritura Sagrada. Efésios é uma das cartas mais conhecidas e amadas do mundo inteiro. É a carta aos cristãos da cidade de Éfeso. A escrita era para atender as demandas daquela cidade, mas sobretudo daquela igreja. Apóstolo Paulo não escreveu carta para família nenhuma, porque as famílias estão contempladas dentro da igreja. Apóstolo Paulo escreveu carta às igrejas. Cuidado quando você colocar a sua família em primeiro lugar, acima da igreja. Você não entendeu que a igreja é o grande guarda-chuva que abençoa, que abarca a sua família. Você precisa repensar o valor que nós damos à igreja de Cristo. Porque apóstolo Paulo não escreveu carta em família de Ricardo, a família de Anderson. Apóstolo Paulo escreveu carta à igreja. Estamos iniciando uma série de mensagens positivas em Efésios. E por que Efésios, pastor? Por tratar da fundamentação teórica e prática da vida da igreja. Nós estamos numa plantação. Nós estamos começando, e graças a Deus sendo muito abençoados aqui. Mas precisamos colocar um alicerce firme, sólido, para que a gente entenda definitivamente que é uma igreja. Que uma igreja não é um clube social. Que a igreja não é um local apenas socioeconômico e às vezes político. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é a glória do Senhor no mundo. E é por isso que a gente tem que estabelecer isso logo agora, no começo da nossa caminhada, no começo de uma igreja. Para que a gente saiba colocar a força no lugar certo. A visão no ponto correto. Para que no futuro, nossas famílias entendam juntos o que fazemos aqui. E por que estamos aqui? Para que a gente compreenda integralmente, totalmente, porque nós pertencemos à Igreja Esperança de Tampa. Porque Paulo trata da fundamentação teórica nessa carta. E a prática da vida da igreja, como nós começaremos a ver a partir de hoje. Então vamos a algumas coisas introdutórias para chegarmos na saudação. Primeiro, a quem foi destinada esta carta? O texto diz, como é que está aí na saudação? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, a quem? Aos santos. Antes de vermos a destinação da carta, o que é muito interessante nessa saudação inicial é que Paulo é apóstolo por quem?
pela vontade de Deus. Paulo não é a cobertura espiritual. Paulo não é apóstolo porque achou-se muito mais inteligente do que os outros irmãos e reivindicou a sua posição no reino. Paulo não é apóstolo porque simplesmente achou que teve uma visão e com isso ele teve autoridade de se arrogar apóstolo. Paulo é apóstolo e ele sabe, como um filho abortivo, ele diz, no último minuto, o Senhor aparece para ele, muda a vida dele e chama-o para fazer a vontade de Deus. Por isso que ele é apóstolo por vontade de Deus. Nenhum pastor, nenhum líder religioso, nenhum presbítero, nenhum diácono e, sobretudo, não existe mais o colégio apostólico. Porque eles não têm a prerrogativa. Eles andaram com Cristo? Não. Eles andaram com a igreja primitiva? Não. Eles viram Cristo ressurreto? Não. Por que eles se arrogam apóstolos hoje? As credenciais apostólicas cessaram. E mais o apóstolo está dizendo assim, eu só sou isso, não porque eu me glorio disso. É porque Deus me chamou para fazer essa obra. E é por isso que eu estou escrevendo a vocês, com a autoridade que Deus me deu, eu agora estou escrevendo a vocês esta carta aos santos da igreja de Éfeso. A posição histórica do cristianismo é que foi destinada aos crentes da cidade de Éfeso. A igreja havia sido fundada por Paulo no início da sua terceira viagem missionária. O apóstolo Paulo foi lá e pregou o evangelho, defendeu a causa de Cristo e quase que foi morto por isso lá em Éfeso. Contudo, existem algumas dificuldades que a gente precisa suplantar. Alguns manuscritos dizem que essa carta não foi escrita para Éfeso, mas os manuscritos mais antigos dizem claramente que essa não é uma carta senão endereçada especificamente à igreja de Éfeso. Porque Éfeso era a capital da província da Ásia Menor, grande centro comercial, cidade de grande impacto comercial, importante, mais de 250 mil habitantes. Você imagina uma cidade dessa, daquela época, 250 mil habitantes, naquela época, era uma mega cidade. E lá era uma cidade portuária, e na convergência de várias estradas principais da região, tinham que passar por Éfeso. Ele era o centro do culto da deusa Diana. E aí você vê a glória do poder de Deus. Numa terra de idolatria, o apóstolo Paulo chega lá, na terceira viagem, passa um tempo pregando o evangelho ali. E simplesmente nasce a glória da igreja de Cristo. Centro de culto da deusa Diana, ou Artemis, como era conhecida também no passado, onde ficava o templo, considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Paulo não está escrevendo uma igreja que estava em qualquer cidade, no núcleo comercial, um centro de desenvolvimento socioeconômico e, sobretudo, também religioso. As pessoas migravam para cultuar a deusa Diana dos Efésios. Elas iam para lá para adorar aquela deusa. O local de uma escola de magia existia lá também, para mágicos, ligada ao culto à deusa Diana. O surgimento da igreja é quando Paulo chega em Éfeso, encontra os discípulos de João Batista, como está registrado em Atos, capítulo 19, de 1 a 7, e durante 3 meses pregou na sinagoga judaica. Eu gosto desse contraste que Paulo faz aqui, essa ideia que Atos faz com o registro, por exemplo, de Tessalonicenses. Tessalonicenses, o apóstolo Paulo pregou 3 semanas e a igreja surgiu. Aqui, Paulo tem que pregar quantos meses? 3 meses, não 3 semanas, para poder a igreja surgir. Isso nos lembra o seguinte, nos lembra uma lição introdutória.
Às vezes a gente quer determinar o tempo de Deus para as coisas. E não é assim. Nós temos apenas que continuar sendo fiéis naquilo que Ele nos chamou para fazer. O apóstolo Paulo insistiu. O apóstolo Paulo pregou. E não tinha uma alma sendo convertida. Ele continuou. Ele insistiu. Ele insistiu até a igreja nascer. Durante 3 meses, Paulo pregou numa sinagoga judaica e de lá saiu para a escola de Tirano pela oposição dos judeus. Não houve sucesso com a pregação do apóstolo Paulo. Ali pregou durante 3 anos, depois a multidão se converteram. Então era 3 meses introdutório na sinagoga, depois foi mais 3 anos para a igreja se consolidar. E às vezes a gente quer que a igreja nasça rápido, um estalar de dedos. Ali, ele pregou 3 anos, multidões se converteram, houve conversão de muitos adoradores da deusa Diana e de muitos feiticeiros e bruxas, diz o texto de Atos 19, 11 a 20. Grandes sinais e prodígios, queima de livro de bruxaria, queda de venda dos nichos, aqueles souvenirs, aquelas lembranças da deusa Diana, quebrou o comércio. O evangelho vem e quebra o altar, destrói o ídolo, destrói o comércio. É isso que o evangelho faz, poderoso, para constituir a igreja. Paulo é acusado pelos vendedores de imagens de perturbar a ordem pública. Graças a Deus por isso. Se todas as vezes que nós fomos acusados de pregar o evangelho de perturbar a ordem pública, esse é um grande elogio que farão para nós. Paulo estava perturbando a ordem pública. Vendedores de imagens se perturbaram e escapou por pouco de ser morto, quase que era morto, como diz também Atos 19, 23 a 41. Paulo saiu de lá quase morto. Paulo parte de lá para a Macedônia e para a Síria. Então, a igreja é composta de judeus, vai vendo o público que Paulo está escrevendo, judeus e gentios, bruxos e idólatras, ex-pagão, escravos, patrões, homens e mulheres casados e com seus filhos. Era uma igreja, uma miscelânea. Não era todo mundo do mesmo lugar, não era todo mundo todo certinho. Era um camarada que veio com os trejeitos deles da bruxaria, o outro veio com os desejos dele do misticismo pagão. Mas essa é a glória da igreja de Cristo. Nós não somos todos iguais. Você não precisa exigir um padrão para alguém que está sentado aí do teu lado que seja igual ao seu. O Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se nós estamos sentados aqui, é porque um dia nós fomos perdidos e estamos sendo encontrados pelo Senhor. Não é porque você é melhor do que aqueles que estão na porta lá de fora. Não é porque as pessoas que estão sentadas do teu lado são iguais a você. Nós viemos de várias origens, várias matizes aqui. Inclusive, quem sabe, andamos pelo baixo espiritismo, sei lá, eu ainda estou conhecendo a vida de vocês, por situações difíceis, outros tipos de drogas, alguém pode ter passado por drogas, enfim, toda essa situação que deprecia a vida humana. Mas nós estamos aqui. Essa é a glória da igreja. Pegar pessoas de todos os lugares, às vezes de todos os ambientes, e congregar no mesmo lugar e fazê-lo agora o quê? Santos, separados. Por isso que a carta diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, a quem? Aos bruxos, aos adoradores da deusa Diana, aos idólatras, não, aos santos, meus irmãos. Hoje nós somos considerados separados. Essa que é a ideia da palavra santo. Separados para Deus. Isso é muita coisa. Nós temos que exaltar e glorificar o nome do Senhor todo o tempo.
Na nossa boca, ao invés de murmuração, porque não sabemos se teremos o trabalho da manhã, devíamos, diante de uma glória dessa, dizer assim: Senhor, muito obrigado, porque eu pertenço à gloriosa Igreja de Cristo. Nós éramos perdidos, meus irmãos. Nós estávamos com nossos destinos sem saber para onde iríamos. Muito provavelmente estaríamos em outro lugar hoje. A maior transformação que pode ser vista na vida de um homem é quando ele deixa as suas origens e vem para o corpo de Cristo e agora passa a ser chamado de santo. Não há mais transformação, não há maior transformação do que esta. Um bruxo, um perdido, um idólatra, um adúltero, uma adúltera, um viciado, uma viciada, um mentiroso, ou até aquele filhozinho bonito da mamãe e do papai, mas que é cheio de desejos escondidos lá dentro. Até esses foram transformados e colocados no mesmo corpo para ser chamado de igreja. Você entende o que é isso? Essa é a obra gloriosa que Deus faz na igreja. Aqueles bruxos estavam sendo chamados agora de santos. Ele nos tira do nosso destino horrendo e nos dá o nome que está acima de todo nome. Louvado seja o Senhor por isso. Mais um pouquinho para a gente já partir para as saudações. O contexto aqui, o mundo no dia do apóstolo Paulo era caracterizado por uma repulsiva perversidade. Os homens eram entregues às suas próprias paixões, então, longe do temor de Deus, despenderam-se frustrados esforços para melhorar sua condição. A humanidade vivia sem esperança. O que prevalece em nossos dias é a mesma perversidade. O mundo acha que evoluiu. Nós achamos que estamos em outro patamar. Nós não somos mais aqueles crentes, aqueles homens de comunidades tão primitivas, pastor, quanto a do mundo bíblico. Quem disse para você? A evolução tecnológica e a acomodação que nós tivemos, o comodismo que nós recebemos por causa do avanço tecnológico não nos coloca numa posição melhor. Pelo contrário, talvez denuncie claramente o quanto ainda somos ruins. Em pleno século XXI, nós temos ainda a capacidade de matarmos crianças friamente em guerras de orgulhos, de vaidade de homens e de religião. Somos mais evoluídos como? Somos os mesmos primitivos. Em termos de pecado, nós somos os mesmos homens primitivos, que não tem a capacidade de sentar numa mesa e dialogar em torno de um acordo de cessar fogo. Então, por que não precisamos do Evangelho hoje? Porque somos melhores? Aonde? Em que condição? Quanto mais o tempo passa, mais a perversidade das nossas vidas, do nosso pecado, a vileza do nosso pecado, a profundidade da nossa queda é estampada diante dos nossos olhos. De todas as sortes, corrupção, desvio da ordem pública, guerras, morte de inocente. O que prevalece em nossos dias é a perversidade de mãos dadas com o pessimismo. Por isso que muitos filósofos da nossa época, eles se entregam ao niilismo, o pessimismo. Niilismo vem da palavra nada. Eles não encontram nenhuma razão pela qual esse mundo e a humanidade ainda continuam existindo. Alguns filósofos ateus partem sempre de uma ideia pessimista de mundo, porque quando eles começam a estudar o comportamento humano, eles só chegam nisso. Por isso que esse era o contexto de que essa carta foi pregada, um contexto tão necessário para nós hoje voltarmos a entender aonde nós temos salvação. Nós temos salvação na pessoa do Senhor Jesus e na comunhão da vida da sua igreja. É por isso que aqui nós estamos seguros. O outro perigo da má compreensão deste mundo é achar que a necessidade básica do homem não é
Cristo. Tal necessidade básica nada menos é que a remoção do peso da culpa, pela qual ele, sendo por natureza filho, fazendo-se por natureza, o homem fazendo-se, por natureza filho da ira, se vê oprimido. O que realmente ele necessita é de algo mais do que uma simples reabilitação trabalhista, recolocação no mercado de trabalho. Só isso. Só dê trabalho para ele e ele se vira. Só dê trabalho que ele conquista a acomodação da sua família, o bem. Quem disse isso? Isso é um discurso sociopolítico-econômico. A necessidade básica da gente é a recolocação no mercado de trabalho. Não é melhora dos nossos governos civis. A necessidade básica da gente é a reconciliação com Deus, meus irmãos. Nossa maior necessidade básica é entender, enquanto não fizermos e selarmos a paz com Deus, nós não estaremos seguros. Efésios, esta carta proclama que esta grande bênção já foi providenciada em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, preso, escreve essa carta para mostrar o grande amor de Deus sobre nós e sobre a sua igreja. Então vamos para o término da estruturação da saudação, para a gente partir para as aplicações finais. Meus irmãos, a saudação, ela foi dada pelo apóstolo Paulo aos crentes. E como é que o apóstolo Paulo diz essa saudação? Veja, o verso 2. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo começa com o costume da época de desejar coisas boas aos seus leitores, e no prefácio da carta, Paulo junta a saudação dos judeus, paz, shalom, com a saudação dos gregos, graça. O apóstolo Paulo combina as duas coisas. O apóstolo Paulo coloca as duas coisas juntas, mas de forma, uma outra ordem. Por que não começar com a saudação judaica, paz, e depois dizer graça? Você já pensou nisso? Paz é shalom, graça, caris, do grego. Por que então não colocar o que era judaico, Antigo Testamento primeiro, e o que era grego, Novo Testamento em segundo? Por que Paulo inverte essa ordem? Porque o apóstolo Paulo tem total convicção que para o homem ter paz, ele precisa estar reconciliado com quem? Com Deus. E isso só é feito através da graça que existe no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Tem gente que diz assim, eu prefiro de coisas espirituais, eu prefiro, pastor, de coisas experimentais, vivenciais. Essa coisa às vezes muito teológica, essa coisa muito argumentativa. Não mexe muito comigo, não. Se você pensar assim, meu irmão e minha irmã, é porque você não entendeu de onde vem as atuações gloriosas do Espírito Santo de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus se manifesta na sua vida e produz o efeito de glória verdadeiro quando ele aplica a palavra de Deus em você. Vocês se lembram de Romanos capítulo 1 até o capítulo 11, só doutrina pesada o apóstolo Paulo vem tratando. Quando chega no final, o apóstolo Paulo diz o quê? Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Mas antes dessa doxologia final, um pouquinho antes no verso tem o quê? Ó profundidade da riqueza. Riqueza de quê? De experiências que faz a gente arrepiar. Não. De conhecimento de Deus. Quer ter a manifestação real do Espírito na sua vida? Estude a palavra. Quer sentir coisas diferentes? Faça como o apóstolo Paulo, aprofunde a teologia, que a glória fluirá da boca naturalmente. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Ele. Não tem problema você dizer isso, mas quando você entende por que você está dizendo.
A fé está na razão. A razão está na fé. Quero viver coisas grandiosas com Deus? Apliquemos, pois, ao estudo da palavra. Aí você vai entender porque o apóstolo Paulo faz de capítulo 1 ao capítulo 3 uma grande doxologia, uma grande glória, mesmo na parte teórica da carta aos Efésios. E no final, do capítulo 4 ao capítulo 6, é uma parte mais prática. E vocês perceberão que também Paulo glorifica a Deus por essa parte mais prática. Então vamos a algumas lições práticas para nós dessa introdução da carta. O que podemos aprender com tudo isso de hoje? Com esses versos iniciais, apenas 2 versos. Primeiro, uma das razões pela quais recebemos a palavra como palavra de Deus, inspirada, infalível e inerrante, é que ela foi escrita por homens, apenas homens que foram levantados por quem? Por Deus para isso. Alguém diz assim, mas como é que eu posso receber uma palavra dessa que se foi apóstolo Paulo, um homem pecador como eu, que escreveu? Mas o que é dito lá no começo da carta? Apóstolo por vontade de Deus. Então ele escreve por vontade de quem? De Deus. Receba a palavra de Deus quando homens chamados por Deus se levantarem para pregá-la. Quando não forem homens de Deus, você não tem compromisso de ouvi-los. Se homem se levantar atrás de qualquer púlpito e ler o texto e fugir do texto e nunca mais voltar para o texto, eles não têm nenhum tipo, não deveria ter nenhum tipo de respeito nosso. Agora, se são homens que se submetem à verdade do texto, se são homens que pregam fielmente aquilo que Deus disse, escute-os. Porque essa é a forma de Deus continuar espalhando a sua palavra por todo o mundo. E é isso que o apóstolo faz quando escreve aos Efésios. Segunda grande lição, a maneira pela qual Deus salva e edifica, instrui e consola pecadores é mediante a sua palavra. Antigo Testamento e Novo Testamento. Quer consolo? Lê as Escrituras. Quer ânimo? Lê as Escrituras. Quer direcionamento para a sua vida? Sente-se um momento, diga, Senhor, eu preciso de Ti. Me instrui na Tua palavra e siga. Quer mudar de vida? Gaste tempo com o Senhor. Agora a gente quer todas essas coisas e a primeira coisa que a gente faz é desprezar a palavra. Achar que fazemos a nossa devocional com aquela caldo de peixe. Sabe o que é caldo de peixe? Bem fraco, bem ralo. Não sustenta ninguém. Aquele caldo de peixe da internet, né? Uma frasezinha no Facebook. Diz, isso aqui me... rapaz, isso aqui me mudou meu dia. Não dá nem força até o meio do dia. Nós precisamos, como diz na terrinha, de tutano, meu amigo. De sustância, de cuscuz. Não sei se aquele tem os cuscuz hoje, mas tudo bem. Deu vontade, mas é por isso que eu me lembrei. Olha só. Então nós precisamos de alimento sólido, meu amigo. Essa coisinha de água de peixe não sustenta. Nós precisamos de alimento bíblico para a gente, quando vier o vendaval da nossa vida, quando vier os tsunamis, nós estamos seguros na rocha que é Cristo, dizer, pode vir, pode bater, eu estou seguro aqui. Pode levar tudo, mas a rocha não pode mais sair dos meus pés. Eu estou firmado nela. Lembre-se, o Evangelho é poderoso para transformar pecadores como transformou os bruxos, os idólatras de Efésios, de Éfeso. Como transformou os efésios em santos e fiéis em Cristo Jesus. Portanto, não negligencie, meus irmãos, a leitura da palavra. Não negligencie a importância da igreja. É tão grande que Deus levanta homens para falar à sua igreja. Abençoa a sua igreja através dos indivíduos. Desculpa, abençoa os indivíduos através da igreja, é o contrário. Deus não escreveu a palavra do Senhor não foi dirigida para indivíduo nenhum de forma específica, sempre para a igreja. E aos que têm amigos e familiares descrentes, pelos quais você ora e pede a conversão deles há muito tempo, não desista.
Não desista. O Senhor continua sendo poderoso para fazer infinitamente mais. Tem tanta mãe chorando pelos seus filhos. Tem tanto pai entristecido pelo caminho que os seus filhos tomaram. Tem tantos casais, pai e mãe, que oram, todos os filhos, desculpe, que oram pelos seus pais e pela sua mãe. Eu tive já o privilégio de batizar minha mãe. E continuo orando pelo dia glorioso de batizar meu pai. Meus irmãos, meu irmão já está batizado. Mas tem uma irmã também. Você devia fazer o mesmo, porque a palavra do Senhor tem poder para salvar. A palavra do Senhor tem poder para transformar idólatras em santos. Não desista. Continue insistindo. Continue orando. Eu dirijo as reuniões de oração da quarta-feira, inclusive vou começar a compartilhar o link aqui com vocês de Tampa. Toda quarta a gente dirige lá em Orlando a reunião de oração online. E tem um bloco na lista de oração da nossa igreja que é de conversões. E ali, irmãos, colocou o nome de pai, de mãe, e nós estamos orando. E nas 2 últimas semanas, depois de muito tempo, nós já vimos irmãos testemunhando. Continua que Deus está ouvindo, porque eu já estou vendo mudança. Teve uma que colocou lá, disse assim, olha, ele é homossexual, não sei se vai resolver muito não. Se resolve para idólatra, se resolve para prostituto, se resolve para mentiroso, resolve para qualquer tipo de pessoa. E nós estamos orando lá. E nós não podemos parar. Porque quem faz a obra é o Senhor. E Ele, na sua palavra, aconselha orarmos uns pelos outros. Aos que estão se sentindo frustrados, porque as coisas não saíram como planejadas, deixa eu dar uma informação que eu deixei por último por capricho. Você sabe de onde Paulo estava escrevendo essa carta? Essa carta aos Efésios é uma das 5 cartas da prisão. Você lembra de Filipenses? Escreveu da prisão. E 16 vezes a palavra alegria aparece na carta, carieté. Paulo está de novo preso. E escrevendo um tratado teológico sobre a vida da igreja, que ele está afastado da comunhão por estar preso. Aí você diz assim, tem coisa errada, pastor, pelo amor de Deus. Esse homem, parece que quando ele escreve dessa perspectiva, ele está na comunhão da igreja, ele está vendo a glória da igreja. O que ele está vendo é que a obra que Deus está fazendo é muito maior do que ele mesmo. E não importa onde ele esteja, não importa qual a circunstância que ele esteja vivendo, o que importa é que essa obra continue andando, continue crescendo. Não importa o sentimento de quão tão frustrados nós somos, quão tão desanimados com muita coisa, quão tão entristecidos com muita coisa. Ei, saiba, Deus está com você no lugar certo, no tempo certo. Ele não erra contigo. Ele só quer apenas uma coisa que você faça. Continue sendo fiel a Ele em toda e qualquer circunstância. Por quê, meus irmãos? Porque foi para isso que nós fomos chamados. E os nossos sentimentos, as nossas emoções são humanas, influenciadas pelo nosso pecado, influenciadas pela nossa
Muitas vezes, falta de compreensão do que Deus quer para nós e a gente quer outra coisa. Isso tudo nos pressiona, nos aprisiona, nos faz com que a gente sinta sufocado. Mas lembre-se sempre, o Senhor tem sempre um direcionamento exato para a sua vida. E isso não é clichê. Isso é só você fazer um exercício rápido. Olhe para trás e veja de onde você saiu e de onde você está agora. E tudo que ele fez ao te trazer aqui foi mostrar que a condução da sua vida por ele é perfeita. Então, podemos nos entristecer? Infelizmente, sim. Deveríamos? Não. Mas, enquanto estamos ainda na presença desse corpo corruptível e pecador, fiquemos firmes na esperança da nossa redenção totalizada e completa. Porque já temos a graça e podemos desfrutar da paz ainda aqui. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. E que o Senhor nos abençoe a continuarmos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, tendo a igreja gloriosa em alta estima. E que você entenda que Deus, igreja e família é uma coisa, deve ser uma coisa só na sua vida. Porque enquanto ele está trabalhando e você trabalha na igreja, enquanto ele trabalha na igreja, trabalha na sua família, e todas essas instituições glorificam o único Deus, porque dele pertencem todas as coisas. Que Deus então nos abençoe.